E aí? Meu nome é Gabriel Nunes Lopes, nascido na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, no dia 14 de agosto de 1978. Comecei a prática da capoeira aos 20 anos de idade, na cidade de Santa Maria, no ano de 98. Iniciei no grupo Muzenza na época, onde eu permaneci durante 4 anos. Depois tive uma ligação com o mestre Maurão, do grupo Capoeira Mandinga de São Paulo, no qual eu me formei. Hoje tenho a graduação de contramestre, formado por ele em 2018, e seguimos a filosofia e a tradição do mestre Maurão até os dias de hoje. Temos aqui na cidade de Três Passos um trabalho, uma escola chamada Camugerê Cultural, no qual começou com um projeto em 2007, no ano da minha formatura, e depois, em 2015, aqui na região Celeiro, nós fundamos a escola Camugerê Cultural, onde o nome Camugerê é uma palavra indígena, e a gente trabalha com ela em sílabas, designando a palavra como capoeira, arte e música, gerando o resgate cultural. Então, o intuito do nosso projeto e também da escola, aqui na região Celeiro, já há 6 anos, é trabalhar com a capoeira e também toda a manifestação cultural brasileira, além de estudo, filosofia de vida, instrumentação, a parte de ritmo e de danças folclóricas. Esse projeto vem sendo desenvolvido também em outras cidades aqui da região, e a gente tem esse trabalho direcionado mais para a educação infantil, onde é o nosso maior público, e também na parte adulta, que é a nossa parte mais singela da escola. Hoje eu venho falar para vocês um pouco da capoeira e também das manifestações culturais afro-indígena brasileiras, de uma maneira que vocês não têm o costume de estar vendo seguido, né? Venho trazer para vocês um pouco do trabalho como é feito na escola, no dia a dia, onde todo mundo vê, tanto em propagandas na televisão, quanto apresentações, só a parte do jogo e da luta da capoeira. Então, eu venho trazer para vocês toda a sistemática, um pouco, né, da sistemática e da maneira com que a gente ensina dentro da escola. Para falar sobre isso, eu não posso deixar de contar um pouco da história, não só da escravidão aqui no Brasil, mas também da construção da capoeira, que é o que dá a base para toda a nossa história até os dias de hoje. Então, o que é contado nos livros de história na escola, no currículo escolar, é uma parte bem simples e bem simplificada do que realmente aconteceu em todo esse processo, de onde nós tivemos o tráfico negreiro iniciando no Brasil, mais precisamente no ano de 1536, e como os livros de história contam, né, que a capoeira foi criada na época da escravidão, pelos escravos aqui no Brasil, né? Hoje nós já temos estudos aprofundados, vários pesquisadores também, que vêm trazendo uma nova versão. A capoeira ela vai aparecer realmente como palavra, a palavra capoeira, aqui no Brasil pela primeira vez, através de um jornal no Rio de Janeiro, no ano de 1712, que traz a palavra capoeira como mato ralo, mato baixinho, né? Somente em 1750 nós temos aí a primeira menção de capoeira, segundo o pesquisador Fred Abreu, falecido já lá de Salvador. Através desse ano, 1750, que a gente tem o primeiro relato de realmente existir alguém preso pela prática de capoeiragem ou vadiação, como era chamado na época.
E esse fato de tratar como capoeiragem é porque essa pessoa foi pego, foi preso no meio do mato, se defendendo de algumas pessoas. Então, esse é o primeiro relato oficial que nós temos no Brasil de alguém preso pela prática de capoeira, ou capoeiragem, ou vadiagem, como era na época, na história, né, documentado. Somente depois, em 1790, que nós temos aí, então, as primeiras menções de praticantes de capoeiragem, lembrando também que, na época, a capoeira não era desenvolvida como a gente desenvolve hoje, não só no Brasil, mas no mundo. A capoeira, na época, ela era como se fosse uma defesa pessoal comum, como a gente vê hoje no dia a dia, né? Você pega alguém brigando na rua ou em algum outro lugar, através de socos, pontapés, chutes. Então, isso era designado como capoeiragem ou vadiagem da época. Nós vamos ter o primeiro desenvolvimento de capoeira como luta, como prática corporal, ou ginástica brasileira, como foi designada, somente em 1830. São os primeiros relatos que a gente tem, assim como a capoeira praticada em forma de dança e de luta, né? E, ao contrário do que os livros de história dizem também, que a capoeira foi criada em âmbito rural, através das festas que eram feitas nos quilombos, nas senzalas, hoje já tem estudos que comprovam que a capoeira se desenvolveu mesmo em área urbana e não rural, como é contado nos livros de história até hoje. Em 1888, nós tivemos, então, a abolição da escravatura, mais precisamente no dia 13 de maio. E, após a abolição da escravatura, nós tivemos a criação da primeira guarda imperial real aqui no Brasil, que foi a Guarda Negra. Essa Guarda Negra, ela foi criada mais precisamente para defender a princesa Isabel e a família real na época. Toda essa Guarda Negra, criada por capoeiristas da época, foi um intuito de poder segurar, porque na época a capoeira era proibida por lei, a prática dela. Então, foi uma maneira de poder segurar essas pessoas que praticavam capoeira, que eram detidos por capoeiragem, de uma maneira mais formal. Então, criando essa Guarda Negra, pegando, na época, aqueles valentões, aquelas pessoas que eram diagnosticadas como capoeiristas e que eram um perigo para a sociedade, se você colocasse eles num âmbito imperial, como guarda, né, como polícia, né, assim dizendo, para que vocês possam entender melhor, eles poderiam conter melhor essas pessoas evitariam brigas e arruaças na rua. Então, essa é a primeira guarda imperial também registrada, no qual a gente tem documentos que comprovam isso, né? Em 1889, um ano depois, nós temos o nascimento em Salvador de um mestre que vai ser muito importante depois para a história da capoeiragem, né? Que foi Vicente Ferreira Pastinha, conhecido no mundo da capoeira como Mestre Pastinha. Ele vem depois surgindo na década de 30, 1930, como um dos grandes guardiões e detentores da capoeira que hoje a gente chama de capoeira Angola, que é uma capoeira raiz. E depois, em 1900, 11 anos depois, nós temos o nascimento de uma figura, de uma personalidade que é um dos maiores nomes hoje dentro da capoeira, que é Manuel dos Reis Machado, o famoso mestre Bimba, também lá de Salvador, e que foi o criador da capoeira regional, ou da luta regional baiana, no qual a gente tem hoje como base
como a melhor sistemática de ensino da capoeira até os dias de hoje no Brasil e no mundo. Essas duas personalidades, vocês podem ver que nasceram recentemente, né? Se nós formos avaliar aí o período do qual a capoeira vem se desenvolvendo e vem trabalhada, então de 1900 para cá, 1889 para cá, 11 anos só antes, a gente pode ter aí uma noção de que a capoeira é muito mais nova do que a gente pensava, né? Ou do que sempre foi ensinado nos livros de história e também passado para nós nas escolas, né? No meio formal de educação. Mestre Bimba, com 18 anos de idade, e também praticante da capoeira raiz, da capoeira tradicional, que depois vem ser chamada de capoeira Angola, ele desenvolve uma metodologia de ensino, foi o primeiro cidadão brasileiro a desenvolver essa metodologia de ensino da capoeiragem, no que se tem registros. Em 1918, ele inicia a pegar a prática da capoeira que já era vindo desenvolvida por outras pessoas, ele misturou com o instinto batuque, que era uma luta no Nordeste do Brasil, no qual era uma luta muito agressiva. As pessoas, era praticado só por homens, eles eram colocados em círculos ao som somente de pandeiros, e cada uma dessas pessoas ela saía do seu local na roda, ia até o oponente e aplicava movimentos de chutes do quadril para baixo, seria só nas pernas, né? Chutes desequilibrantes, pancadas, e quem aguentasse mais esses golpes desferidos durante essa prática era o campeão no final do dia. Então, o pai do mestre Bimba era um grande campeão, exímio campeão dessa luta extinta, não se tem muitos registros, a não ser fotos e apenas uma gravação dessa luta do batuque. Então, o mestre Bimba pegou essa essência do batuque, mais algumas outras artes marciais que foram apresentadas a eles depois, na década de 30, pelos alunos dele em Salvador, e ele foi fazendo ao decorrer do tempo, enquanto ele esteve vivo, ele foi modificando a capoeira, a luta regional baiana, até ser chamada hoje de capoeira regional. Mestre Bimba também foi o primeiro capoeirista a ter autorização do governo, pode-se dizer assim, do governo federal, né, e também do governo local, a montar uma academia de capoeira, a primeira escola de capoeira, que também foi em Salvador, no Pelourinho. Foi ele o responsável por introduzir a capoeira no meio militar e também nas faculdades. Com isso, ele recebe um título de doutor honoris causa, doutor da Faculdade da Bahia, na prática da capoeiragem. Vários dos seus alunos eram estudantes de medicina ou odontologia, faziam parte do quadro de elite de Salvador, do qual muitos hoje ainda também continuam trabalhando nas suas profissões, mas ganham a vida ensinando e difundindo a capoeira pelo mundo. Muitos deles escritores, já doutores também na faculdade, também ensinam nas faculdades lá, tanto de Salvador quanto do Recôncavo Baiano. E essas duas personalidades vieram a falecer. Mestre Bimba em 1974, na cidade de Goiânia, no qual fazia um ano que ele tinha se mudado de Salvador para lá. E o mestre Pastinha veio a falecer um pouco mais tarde, em 1981, ambos desamparados, pobres. Mestre Pastinha acabou falecendo cego, esquecido num canto, num quarto lá de Salvador, quase também enterrado como indigente.
e hoje a gente tem aí esse legado dos dois para poder manter vivo e também preservar a nossa cultura brasileira. Essa é a história dos dois maiores nomes que a gente tem dentro da capoeiragem, para que vocês saibam, né, que isso também não é ensinado na escola. Depois, aliás, em paralelo com a capoeira, nós tivemos vários segmentos folclóricos que foram desenvolvidos através da capoeiragem. E aí nós temos como grandes exemplos o frevo, em Recife, Pernambuco, que vem a ser criado através de uma disputa de bandas militares e também dos movimentos de capoeiras que tinham lá no Recife. O frevo, se vocês forem ao pé da letra, se vocês forem ver a dança do frevo, é uma dança praticamente pulada. Ali nós temos vários movimentos da capoeira e também da parte acrobática da capoeira, que foram se desenvolvendo ao passar do tempo. O frevo vem da palavra ferver, ou frever, como eles falavam antigamente, né? E depois toda essa indumentária de roupas, o guarda-chuva para fazer parte do folclore, tudo isso veio sendo colocado depois para vender para turista, né? Assim como a capoeira também, né, durante muito tempo foi vendida para turista. Até hoje nós temos um comércio muito grande, mais precisamente na cidade de Salvador, para o turismo, né? E na década de 60 nós tivemos aí a difusão para o exterior, através do primeiro grupo folclórico da Bahia, que é o grupo Viva Bahia, desenvolvido pela professora e doutora Emília Biancardi, ainda viva, e ela é museóloga e também detentora de um grande conhecimento das partes folclóricas. Essa professora Emília Biancardi, ela teve a grande sacada na década de 60 de unir a capoeira e as manifestações culturais do recôncavo baiano, como o maculelê, a puxada de rede, o samba de roda, o candomblé. Ela pegou todas essas manifestações da cultura afro, colocou todas elas no palco, com uma característica toda em segmento de apresentação, e ela viajou o mundo depois fazendo essas apresentações folclóricas, começando pela Europa e difundindo depois em todos os lugares do mundo. Onde hoje a capoeira é o segundo esporte mais praticado do mundo, perdendo só para o futebol. Nós temos, depois do Brasil, os melhores praticantes de capoeira é o país de Israel. O segundo maior praticante de capoeira é a Alemanha, depois a França e assim por diante nos dias atuais, né? Então esses grupos folclóricos, como o Viva Bahia, que foi o precursor dessa difusão mundial da capoeira, foram muito importantes, porque ao viajarem para o exterior, muitos deles voltaram de lá sem muitos integrantes. A maioria dos mestres ficaram pela Europa, pelo continente norte-americano, difundindo a capoeira, também pelo continente oriental, difundindo a capoeira, trabalhando com a capoeira, isso já na década de 70. Então, para vocês verem como a capoeira foi acabar ganhando o mundo, né, muito recentemente. E também ganhou numa proporção muito rápida, né, porque se a gente for ver da década de 70 até agora, se vão aí 50 anos para a gente poder chegar a ser o segundo esporte mais praticado no mundo. Então é uma velocidade muito rápida para se ganhar aí como é que eu vou dizer para vocês, o amor, né, mundial pela capoeira. Hoje nós temos aqui o Brasil como fonte de matriz de estudo. É impossível alguma pessoa de fora que pratica capoeira, que ensina capoeira, não vir para o Brasil para estudar a essência da nossa arte.
e assim desenvolvendo o restante dos outros folclores também. Falei para vocês do frevo, nós temos a puxada de rede, que veio a se difundir como folclore através dos pescadores do Nordeste, das vilas de pescadores, no qual tiveram uma grande sacada também de pegar todo aquele movimento, toda aquela história dos pescadores saindo na madrugada para pescar, as famílias que esperam de manhã cedo eles voltarem do mar. Uma história que é muito contada dentro do folclore da puxada de rede é a pesca do peixe xarel, lá do Nordeste. Então tem toda uma parte cultural e folclórica que transformou a puxada de rede em peça teatral, no que abre também um grande leque para a gente vir trabalhar dentro da capoeira o teatro, a expressão corporal e outros segmentos como a musicalidade. Além do frevo, da puxada de rede, nós temos o maculelê. O maculelê é uma dança guerreira desenvolvida com bastões, originalmente no recôncavo baiano. Essa dança ela é feita em duplas, cada dupla tem nas mãos 2 bastões, em torno de 40 centímetros cada bastão, e eles desenvolvem também uma dança de guerra, de ataque, de defesa, um com o outro, e assim também, um dos maiores nomes que a gente tem aí dentro do maculelê foi Popó do Maculelê, que hoje, inclusive, ainda temos alguém da família dele e do filho dele, do Vavá, ainda vivos lá no recôncavo baiano e que difundem essa parte folclórica e mantém a tradição do maculelê. O maculelê ele foi originalmente desenvolvido com uma roupa comum. Os praticantes do maculelê usavam uma calça estilo calça social, uma calça de sarja, e camisa estilo aquelas camisas jogador de futebol, né, listradas, antigas. Daí, quando vem o grupo folclórico de Emília Biancardi na década de 60, o maculelê também toma uma outra roupagem, e hoje, se vocês forem procurar na internet, no YouTube sobre o maculelê, vocês já vão ver uma outra manifestação cultural. Hoje o maculelê ele é desenvolvido com saias de palha, pinturas no corpo, onde a gente fica demonstrando como se fosse 2 tribos, né, disputando o espaço. Nós também temos uma lenda do maculelê que conta essa história, que num determinado momento a tribo saiu para caçar, fazer a labuta diária, né, enquanto as mulheres ficavam cuidando ali de suas casas e também da família. Com isso, uma tribo inimiga ataca essa tribo que estava desamparada, e ali só permanecia um dos guerreiros que não tinham ido na caça por estar doente. E o nome desse guerreiro seria o maculelê, né? E esse maculelê com 2 bastões, ele defendeu toda a tribo e colocou para correr a tribo inimiga. Então essa é a lenda que a gente conta hoje. E através dessa lenda nós também temos aí a divulgação através da parte teatral do maculelê. Nós temos o samba de roda, que é o samba de roda tradicional do recôncavo baiano, assim como todas as manifestações culturais que vêm desenvolvida junto à capoeira, cada um tem a sua linha, cada um desenvolve de uma maneira diferente, e o samba de roda do recôncavo também não foge a essa regra. Nós temos lá alguns sambadores ou mestres de samba que permanecem com a viola e com o pandeiro somente. Depois, esse samba de roda, quando ganhou também o mundo, ele foi se difundindo de outra maneira. Hoje nós temos vários segmentos de samba de roda que utilizam tambores, que utilizam somente o pandeiro, também o agogô,
que é um instrumento de percussão que vem dessa linhagem afro, né? Então, para vocês verem como a capoeira ela é desenvolvida num âmbito geral, com um segmento bem amplo de trabalho, né? E ele traz na sua essência não só a cultura afro, como muito foi desenvolvido também. Nós trazemos aí uma grande influência da cultura indígena e também da cultura portuguesa, que essas três culturas juntas vieram trazer para nós aí a nossa luta, a nossa arte da capoeira. Hoje em dia nós temos um grande grupo de estudos, de pesquisadores, historiadores, não só dentro da capoeira, mas também fora, que detém várias faculdades aí do Brasil, as mais famosas por esses estudos sobre a capoeiragem, sobre a escravidão e sobre as questões folclóricas do Brasil, é a Faculdade de Salvador, a Faculdade do Rio de Janeiro, também São Paulo, e o Rio Grande do Sul vem entrando aí de alguns anos para cá, como grande, também, né, grande detentor desse conhecimento. Durante muitos anos a gente também aqui ficou pensando que a capoeira não tinha muita influência aqui no Rio Grande do Sul. Somente a influência que a gente tem da passagem da capoeira através dos livros de história foi na Guerra do Paraguai e também na Revolução Farroupilha, onde nós tivemos vários escravos vindos do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de Salvador para lutar ao nosso lado aqui, no Rio Grande do Sul, onde um dos acontecimentos mais famosos que a gente tem da Revolução Farroupilha foi a Revolta de Porongos, onde alguns escravos que conseguiram permanecer vivos depois de acabada a Revolução foram brutalmente assassinados e traídos lá na região, precisamente ali por volta da região de Rio Grande, Pelotas, ali onde localizava essa região de Porongos. Depois, agora de uns anos para cá, a gente conseguiu colher algumas informações através de jornais antigos que nós já tínhamos na época de 1888 e para frente, né, bem na época da abolição da escravatura, algumas manifestações de capoeiragem aqui no Rio Grande do Sul também. Mas aqui para o nosso Rio Grande do Sul, oficialmente, a capoeira foi introduzida na década de 70, na região ali da capital, de Porto Alegre, onde veio também alguns mestres do Rio de Janeiro e de Salvador fazer apresentações folclóricas para cá, acabaram gostando do Rio Grande do Sul, criaram residência aqui e durante alguns anos ficaram também difundindo a arte da capoeira. Os mais conhecidos mestres que difundiram a capoeira aqui no Rio Grande do Sul é o mestre Índio, que faz apresentações no Mercado Modelo, lá de Salvador, que é o grande nome e é também o grande pai da capoeira aqui no Rio Grande do Sul. Depois nós temos mestres como o mestre Monsueto, que faleceu há pouco tempo, e também mestre Sandoval, que é de lá de Salvador também, que introduziu a capoeira mais no sul do país, na região lá de Pelotas e Rio Grande. Daí por diante, a gente vem aí desenvolvendo esse trabalho de preservação, de historicidade, de estudo da capoeira e também das manifestações culturais. Falar para vocês um pouco também de como é que funciona a capoeira, né, que é a pergunta mais frequente quando a pessoa entra dentro da escola, como é que se os golpes são combinados, se aquela dança, né, que o pessoal chama de dança, mas a capoeira é uma luta, é uma arte marcial como qualquer outra, ela tem a sua metodologia, a sua filosofia de vida, o seu método de ensino, assim como taekwondo, karatê, judô, jiu-jitsu, dentre outras modalidades
de artes marciais. Então, os golpes eles não são combinados, né, que é a maior dúvida que as pessoas têm, geralmente quando vê uma roda de capoeira. Lembrando a todos que essas rodas de capoeira que aparecem nas ruas, quando a gente leva o trabalho para apresentar na rua, ou em propagandas e comerciais de televisão, essa capoeira que a gente não tem contato e que a gente tem aí mais movimentos acrobáticos, né, essa capoeira ela é uma capoeira justamente para vender o produto, né, ela para vender o trabalho da gente. A capoeira ela tem sim contato, tem competições também de capoeira. Hoje nós temos campeonatos, aqui no Rio Grande do Sul não tenho visto mais, não tenho contato já há um bom tempo, pelo menos há uns 8 anos, de campeonatos gaúchos, mas nós temos campeonatos brasileiros, temos campeonatos internacionais. Cada linhagem de capoeira, cada grupo de capoeira também desenvolve a sua competição. E o maior campeonato, os 2 maiores campeonatos que nós temos hoje a nível mundial, que agrega pessoas de vários grupos, de várias linhagens de capoeira, é o Campeonato Mundial do Azerbaijão. É um paizinho pequeno que fica lá perto, naquela região lá da Arábia, dos Emirados Árabes. É um país que tem investido muito na capoeira já de 7 anos para cá. Eles têm uma delegação envolvida só com isso. É o esporte oficial do país, né? E inclusive nós temos uma delegação brasileira que se mudou para o Azerbaijão já há 5 anos. Os mestres residem lá e são responsáveis pelo treinamento técnico e também por toda a propagação da questão filosófica da capoeira lá no país. E também temos agora, recentemente, de uns 3 anos para cá, o Campeonato Red Bull Paranauê, que é também o grande divulgador da nossa arte aí mundial. Falando disso, a capoeira, então, ela é desenvolvida num sistema de roda, onde eu costumo dizer para os nossos alunos que é o ringue da capoeira, né? Um momento que você entra ali dentro da roda para a prática do jogo ou da luta da capoeira, é só aquelas 2 pessoas ali. O juiz da capoeira é o mestre ou o responsável mais velho que fica na bateria, coordenando o toque que vai ser desenvolvido, o tipo de jogo que vai ser desenvolvido, e é a pessoa que fica como juiz ali dando as regras, né? É ele que vai ditar se deve ser jogo, se deve ser luta. Se for a luta, é ele que fica regrando, ou ela, né, se for uma mestra, que fica regrando até que ponto os 2 lutadores podem chegar ou até que ponto eles devem parar essa luta. Nós temos uma orquestra, uma bateria, que rege o jogo da capoeira. A capoeira não é o único esporte regido por música, como muitos anos foi difundido também, que a capoeira era a única luta, a única arte marcial regida por música. Não é. Nós temos aí vários outros segmentos de luta. O mais conhecido é o Muay Thai, né, que é mais conhecido assim mundialmente. A prática do Muay Thai também é regido por música. Nas competições de Muay Thai também tem música. Então, é uma coisa que a gente vem também falando aí para as pessoas, para desmistificar essa parte que só a capoeira era regida por música. Na bateria da capoeira nós temos 3 berimbaus. Os 3 berimbaus eles tomam conta do centro da roda, justamente porque fica na mão dos mais velhos. Cada berimbau tem o seu nome. Um deles é chamado berra-boi, por ter o som mais grave. O outro é chamado de gunga, por ter o som médio. E esse que eu trouxe hoje, para mostrar para vocês, é o berimbau viola, que é o que tem o som mais agudo. Geralmente eles também são mostrados através do porongo ou da cabaça, como a gente chama, né?
O viola, que é o som mais agudo, ele tem esse poronguinho aqui menor. O gunga, ele tem um porongo um pouquinho maior e o berra-boi mais um pouco maior também. Além desses 3 instrumentos, nós temos o atabaque, que é o tambor, o pandeiro, e aí esses são os instrumentos oficiais. Depois, dependendo do segmento da capoeira, a gente ainda tem a introdução do agogô, do reco-reco, tem rodas de capoeira que colocam violão, tem outras agora mais recentemente que estão colocando aquele triângulo, que é utilizado no forró, e tudo uma harmonia diferenciada. Além disso, além da bateria, nós temos os ritmos. Cada ritmo de capoeira é proporcional a um tipo de jogo. Então, só para vocês terem uma base, quando é o jogo, a disputa em jogo, e aí você tem aí como pontuação, o capoeirista ele tem que saber o maior número de movimentos, ele tem que saber entrar e sair do seu oponente de maneira rápida, de maneira com bastante astúcia, com bastante flexibilidade de corpo, né? Isso é que desenvolve o jogo. Geralmente, no jogo da capoeira, nós tocamos os toques, dependendo se for também, né, das 2 linhagens, tanto a capoeira Angola quanto a capoeira regional, nós temos diferentes toques. Mas eu vou mostrar hoje para vocês, referente à capoeira Angola, nós temos aqui o toque de São Bento Pequeno, por exemplo. Esse é mais um toque para jogo. Já o toque para luta seria o São Bento Grande. Seria um toque mais pegado, um toque mais arrojado e um toque mais para cima. Na capoeira regional nós temos o toque de banguela, que seria mais para o jogo, e o toque de São Bento da regional, que seria mais para a luta. Também dentro da capoeira regional, nós temos aquele toque que eu executei no início, que é o toque de Iuna, criado pelo mestre Bimba, que seria um toque para a formatura do capoeirista. E assim por diante. Nós temos assim 7 toques básicos da capoeira Angola, 7 toques básicos da capoeira regional. Cada toque tem um estilo de jogo. Então, muitas vezes a gente vê uma roda de capoeira, né, em apresentações e tudo mais, e não distingue que tipo de jogo que está sendo feito. Fora isso, nós temos regras básicas que são, ou golpes básicos, né, que caracterizam a capoeira. Geralmente você vai ver rasteiras, cabeçadas, bênçãos, que depois eu vou demonstrar aqui um pouquinho para vocês, e a ginga, que é o que determina o fator principal da capoeira. Então, nas competições, por exemplo, para vocês terem uma ideia, você não pode parar de gingar. O momento que você para de gingar e parte só para o confronto direto, é descaracterizado, você perde pontos por não estar seguindo o fundamento básico da capoeira, que é a ginga. Na capoeira nós não temos bloqueios de golpe, né, como tem nas outras artes marciais. Quando nós temos que nos defender, são chamadas esquivas. Então, nós temos a esquiva para poder contra-golpear. Que isso é uma característica também
da época ali da escravidão, né? Algumas coisas que vêm daquela época, como a nossa graduação. Na capoeira nós não temos faixas, nós temos cordas ou cordões, que é o estilo que eu uso. Vou mostrar aqui para vocês também. Esse aqui ele é um cordão, ele é trançado de fios, e tem aquela corda tipo corda de marinheiro, que aí ela é tingida, ela não é trançada assim como esses fios. Essa corda na cintura do capoeirista, ele tem um significado muito especial, que era justamente da época da escravidão, a maneira com que os escravizados eram presos, através de grilhões e através de cordas, quando eram amarrados para serem maltratados, chicoteados. Então a gente traz a graduação de corda justamente como símbolo, né, de luta, de resistência pelaquela época do sofrimento dos escravizados. A linhagem de capoeira que eu sigo segue as cores da Confederação Brasileira de Capoeira. Então são as cores da bandeira do Brasil, de fora para dentro. Graduações de aluno: primeira verde, segunda amarela, terceira azul. Aí vem as graduações de aluno graduado, que aí mescla as cores. Quarta graduação, verde e amarelo. Quinta, verde e azul. Sexta, amarelo e azul. E a sétima graduação, que é a de aluno formado, são as três cores juntos, verde, amarelo e azul. Depois nós temos com o branco a graduação de instrutor, branca e verde, professor, branca e amarela, contramestre, branca e azul, e mestre, que é o grau máximo, branco. O branco também vem simbolizar a paz, a liberdade, né, e a essência da alma do capoeirista. Claro que cada grupo de capoeira, cada linhagem de capoeira que segue uma graduação, cada um também desenvolve a sua metodologia, as suas cores, de acordo com a filosofia do grupo. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouco, né, de golpes básicos da capoeira, só para vocês terem uma noção, e de esquivas também, para vocês poderem ter assim uma melhor visualização. Vou começar aqui para vocês então com a ginga. Essa ginga, ela tem uma postura toda também desenvolvida ao longo dos anos. Claro que a ginga desenvolvida há um tempo atrás, ela não é como a gente desenvolve agora. Cada sistema, cada grupo de capoeira também tem a sua metodologia de ginga, né? Mas eu vou mostrar para vocês a mais comum. A mais comum, nós mantemos os joelhos flexionados, uma base sempre em linha e para frente, o corpo todo direcionado para frente, para que a gente tenha um melhor arranque na hora de contragolpear. O braço, ele vai estendido na frente também, tá? Para trabalhar não só a defesa do queixo, do peito, do rosto, dos dois lados, mas também para entrar depois com o contragolpe de mão também, que nós também temos os golpes de mão dentro da capoeira, tá? Então a posição da ginga, um pé para frente, o outro para trás, em linha, o braço aqui na frente, mão espalmada, né? Cotovelo na linha de um dos ombros e a mão na linha do outro ombro. Isso aqui para uma melhor defesa do rosto, ou para uma melhor esquiva da cabeça quando for preciso. Sempre a perna que está atrás, o braço vem na frente, é ao contrário, para poder dar equilíbrio, os pés direcionados para frente e os dois joelhos também com uma maneira mais flexível, né, e de uma melhor movimentação. Na hora que a gente vai fazer a troca do lado, a ginga é dividida em 3 momentos.
base do lado direito, uma paralela e a base do lado esquerdo. Esse movimento todo contínuo é o que vai dar a ginga do capoeirista. Daqui nós temos esquivas básicas, que é esquiva baixa. Você ocupa a mesma postura da ginga para fazer a esquiva só se abaixando. Temos a esquiva na paralela, que a gente aproveita o mesmo movimento de troca também para esquivar. Temos a esquiva recuando. Estou aqui, eu só vou esquivar para trás. Temos aqui a esquiva da cocorinha, que é a mais tradicional da capoeira. E depois, ao decorrer do tempo, vieram outros tipos de esquiva que o pessoal foi desenvolvendo. Movimentações básicas para a gente fugir do ataque e depois voltar com o contra-ataque. Nós temos a chamada negativa, que é negativa tanto de frente quanto negativa de fuga. Então eu vou mostrar para vocês agora a negativa de fuga, que nós vamos fugir do golpe e movimentar para sair e voltar com contragolpe. Tá? Então vou mostrar para vocês. É negativa de fuga, negativa rolê, e eu já paro na base do outro lado. E assim sucessivamente para cá. Base. Sempre o braço protegendo o rosto e sempre o olhar no adversário. Tá? Tem, claro, os outros movimentos que todo mundo conhece, que é a estrelinha, né, que na capoeira a gente chama de AU. Tem outras coisas que a gente vai desenvolvendo com o tempo. Mas, golpes básicos, nós temos a bênção. Que, historicamente, os escravizados, quando eles vinham receber o ataque do seu opressor, eles se agachavam, pediam a bênção, misericórdia, para que não maltratassem eles, e eles levantavam com esse chute, por isso o nome é bênção. Nós temos a ponteira, que é o mesmo chute, só que com a ponta do pé. Temos o martelo, que é o chute lateral, né, conhecido em todas as outras artes marciais também. Temos a meia-lua de frente e queixada. Vou mostrar para vocês primeiro a meia-lua de frente, depois a queixada. Temos a armada, que é um chute giratório em pé, e o famoso rabo de arraia, que é o chute giratório embaixo. Esses são um poucos dos golpes e movimentação básica da capoeira que a gente difunde dentro da academia, dentro da escola,
são os movimentos que dão característica para a capoeira, e dentro desses movimentos, claro, tem muitos outros golpes, muitas outras esquivas, mais movimentos de fuga e de ataque, e a gente vai desenvolvendo sequências de treino, né? Essas sequências, elas não são sequências para serem aplicadas depois como sequência de apresentação, né? Claro que, quando você treina essas sequências dentro da academia, você tem uma base do que o teu colega vai fazer e você vai trabalhar em cima disso. Mas, na hora da roda, da luta da capoeira, todo esse treinamento que você recebe, ele é praticamente de momento. Você recebeu um golpe, você tem N saídas, você tem 20 saídas do mesmo golpe, 20 esquivas, 20 entradas, 30, 40. O bom da arte da capoeira é que ela vai se modificando dia a dia. Você pode pegar um movimento que é passado dentro da academia, você pode criar outro movimento em cima, e é isso que vai dando uma diversidade de movimentos, de pensamentos e de opções na luta da capoeira. Depois disso, a gente também trabalha toda a parte de estudo, toda a parte de tradição e educação musical com os nossos alunos. Então, eles aprendem a trabalhar confeccionando os instrumentos, também afinando os instrumentos, tem uma noção musical, de ouvido, de como fazer, técnicas de canto e assim por diante. Para encerrar para vocês, então, eu vou cantar uma cantiga aqui ao som do berimbau, que é muito tradicional dentro da capoeira. É uma cantiga com com umas peculiaridades nordestinas, né? Algumas palavras, com certeza, de repente, vocês não vão entender. E a música da capoeira tem muito isso, ela manda uma mensagem subliminar sempre para quem está jogando, para quem está desenvolvendo o rito da capoeira. Então, a gente faz isso conforme o cantar. Então, sempre quem está jogando, quem está lutando dentro da roda da capoeira, tem que ficar atento no seu oponente, né, no atleta que está ali com ele, tem que ficar cuidando para não acertar nenhum golpe nas pessoas que estão em volta, e também tem que prestar atenção de ouvido no que está sendo cantado e no que está sendo tocado, porque muitas vezes o mestre que está comandando a roda pode mudar o toque, e aí você tem que recomeçar um novo jogo. Vou passar para vocês então agora uma música aqui. Sereno cai, sereno cai. Eu ralo tanto no cumbuco do balaio. Quero papai, quero mamãe, quero dindinha. Eu quero dedo, eu quero anel, eu quero linha. Sou rapaz que tenho dinheiro, a moça que garante os cabelos, cascavel de vareta, danada pra bater chocalho. Papai só roça caminho, que é tempo de cair orvalho. Aê, 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 aô. Aê, 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 aô. Aê, 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 aô. Aê, 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 aô. Sereno cai, sereno cai. Eu ralo tanto no cumbuco do balaio. Quero papai, quero mamãe, quero dindinha.
Eu quero dedo, eu quero anel, eu quero linha. Sou rapaz que tem o dinheiro. A moça que garante os cabelos. Cascavel de vareta, danada pra bater chocalho. Papai só roça caminho, que é tempo de cair orvalho. Aê, 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 aô. Aê, 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 aô. Aê, 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 aô. Aê, 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 aô. Obrigado. Olá, para você que assistiu essa entrevista, esse conteúdo até agora, gostou? Dá um likezinho aí no vídeo, se inscreve, indica para os amigos, indica para a família. Isso tudo ajuda a gente a continuar com o trabalho e também a divulgar e poder transgredir mais a nossa manifestação cultural. Obrigado.